Bomba! Salários dos jogadores do Real Madrid vazaram. Você não vai acreditar quanto Vinícius Júnior, Endrick e Rodrigo ganham no clube. Manchester City entra na dança por Rodrigo. Alphonso Davies está lesionado. Dorival Júnior sai ou fica? Manchester United. Mais um brasileiro na porta de saída. Barcelona dá ultimato a Koundé. Renova ou vaza? Olha só, meu amigo. O mercado de transferências está mais louco do que torcedor do Flamengo no Maracanã lotado. E eu vou mergulhar fundo nessa loucura com você, porque tem cada história que parece roteiro de novela mexicana. Vamos lá, porque hoje tem. O Barça tá de saco cheio do drama de Jules Koundé. Enquanto Pedri, Gavi e Araújo renovaram rápido, ele tá só enrolando. Se não renovar, o Barça vai atrás de Wanderson do Mônaco ou Wesley do Flamengo. Se o Koundé sair, o Barça vai gastar uma fortuna num lateral e continuar sem dinheiro para comprar um centroavante decente. O Manchester United tá parecendo aquela casa onde ninguém quer ficar por muito tempo. Depois de dispensar Antony, que mal teve tempo de mostrar seu repertório de firulas, agora parece que Casemiro tá com os dias contados no clube. E não para por aí. Garnacho, o argentino que encantou o mundo com aquele golaço de bicicleta. Lembra? Foi coisa de cinema. Agora tá em baixa no time. E adivinha quem tá de olho? A Juventus. Os italianos já estão negociando salários diretamente com o jogador, e rumores apontam que já existe um acordo verbal. E a derrota do Brasil para a Argentina segue dando o que falar. Não só pelo placar, que já foi humilhante, mas pelo desempenho apático, sem vontade, sem identidade. Com cantos puxados por Rodrigo de Paul, Nicolás Otamendi e Enzo Fernandes, o elenco hermano cantou uma música afirmando que a seleção brasileira tá morta. E ainda teve a fala infeliz do Rafinha antes do jogo. Porrada neles dentro e fora de campo. Jogar contra a Argentina, nosso maior rival. E agora, graças a Deus, sem o Messi. Porrada neles? Porrada neles, sem dúvida. Porrada neles. Vai pra dentro com tudo? No campo e fora do campo, se tiver que ser. Gostei, é isso aí. Só que no fim, quem tomou a porrada foi a gente, meu povo. O que os jogadores falaram depois do fracasso do Brasil? Rafinha, que foi um dos mais criticados. Não tem muito o que falar. Jogamos mal, a Argentina foi excelente. Álvares, da Argentina, com uma indireta master. Foi um trabalho com muita humildade. E o Messi é incrível. Tradução. A gente jogou bola, vocês brasileiros jogaram com a boca. Chegando no vestiário, não tem muito o que falar, né? Só pensar no que a gente fez dentro de campo, todo mundo muito mal, jogando mal. Uma confiança nesse momento que os ajudaram a começar o jogo bem. A gente sofreu um pouco no começo do jogo até entender como que eles estavam jogando. Acho que todos os jogadores sabem e já viveram momentos difíceis na carreira. E eu acho que o resultado e as coisas que a gente pode melhorar estão ali dentro do vestiário, são os jogadores. Nosotros hicimos un gran trabajo y con humildad le dimos mal. Con Messi. Y seguro, capaz que 2 o 3 más, ¿no? Sí, no, desde chico nosotros siempre te dicen que tenés que hablar después de los partidos, nunca antes, y más con una selección de calibre como Argentina. Nosotros obviamente que lo vimos, obviamente que es algo que nos da más energía todavía, pero no es tan importante para nosotros. Nosotros pensamos en hacer lo que hicimos hoy, que es lo que... O técnico Dorival Júnior tá com o pé na corda bamba. A CBF ainda não demitiu, mas os rumores são fortíssimos. E os possíveis substitutos? Olha só a lista. Ancelotti, sonho distante. Jorge Jesus, o Mister vai voltar para dar aquela animada? Felipe Luiz, sim, o ex-lateral agora técnico. Tite, seria um retorno milagroso? A questão é, quem tem estômago para assumir essa seleção em crise? Parece que Manchester City não quer ficar para trás na janela de transferências e meteu o pé na porta na briga por Rodrigo. Com os rumores de que Vini Júnior pode sair do Real Madrid, o City vê no brasileiro Rodrigo a peça perfeita para o ataque de Pep Guardiola. A imprensa inglesa já soltou o verbo. O City não vai medir esforços para contratá-lo. E se o Guardiola quer, pode anotar porque o cara vai brigar até o talo. Será que o Real Madrid segura mais essa ou será que Rodrigo vai brilhar na Premier League? A FIFA soltou o bolão sobre a premiação do Mundial de Clubes 2025 e os números são absurdos de grandes. No total, a organização vai distribuir 713 milhões de dólares entre os clubes participantes. E sabe quanto cada time brasileiro pode embolsar? Em média, 87 milhões de dólares. Isso dá para comprar umas 50 Lamborghinis ou bancar o salário do Vini Júnior por uns 2 anos. Mas a pergunta que não quer calar: será que esse dinheiro vai chegar no bolso do torcedor em forma de reforços ou vai sumir nos cofres dos cartolas? Falando em grana, o Real Madrid não brinca quando o assunto é manter suas estrelas felizes. E os números dos salários dos jogadores do clube são de cair o queixo. Vinícius Júnior, 20,83 milhões de euros por ano, 123 milhões de reais. E ainda tem bônus. Rodrigo, 12,5 milhões de euros por ano, 74 milhões de reais. Não tá mal, hein? Éder Militão, 14,5 milhões de euros por ano, 86 milhões de reais. Zagueiro ganhando mais que muito atacante por aí. Endrick, 4,6 milhões de euros por ano, 27 milhões de reais.
Com 18 anos, já tá no clube dos milionários. Será que eles estão entregando em campo o que recebem? Porque convenhamos, se o Vini continuar jogando como tem jogado no Real Madrid, até aumento ele merece. Falando em salários, Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, viu o salário cair 30%, mas continua sendo o técnico mais bem pago do mundo. Ou seja, não tá passando fome. O pesadelo que assombra os clubes a cada data FIFA voltou a dar as caras. E dessa vez, o alvo foi ninguém menos que o poderoso Bayern de Munique. A situação é tão crítica que até o mais otimista dos torcedores bávaros deve estar segurando a respiração. Vamos destrinchar esse caso com a profundidade que ele merece, porque não é só um jogador lesionado. É uma tempestade perfeita de azar, pressão e consequências que podem abalar a temporada do gigante alemão. Tudo começou naquele jogo contra o México, pela Copa das Nações da CONCACAF. Alphonso Davies, o foguete canadense, que é uma das peças mais valiosas do Bayern, já não estava 100%. Ele sentiu dores, mas como um guerreiro, ou talvez vítima da pressão, seguiu em frente. E então, no último domingo, contra os Estados Unidos, o pior aconteceu. Aos 12 minutos do primeiro tempo, Davies caiu no gramado, o rosto contraído de dor. O diagnóstico? Ruptura do ligamento cruzado do joelho direito. Alphonso não estava 100% depois do jogo contra o México. O plano era que ele não fosse titular contra os Estados Unidos. Mas como capitão, ele foi pressionado a entrar em campo. Ou seja, uma combinação de dever patriótico, pressão interna e talvez até uma dose de imprudência resultou em uma lesão que vai deixar Davies fora por no mínimo 6 meses. Isso significa adeus aos jogos decisivos do Bayern na Bundesliga, fora das quartas de final da Champions League contra o Arsenal. Possível ausência no início da próxima temporada. E o pior, Davies vinha em uma fase brilhante, sendo um dos pilares do time. Sem ele, o Bayern perde velocidade, criatividade e um dos melhores alas esquerdas do mundo. Para finalizar, olha só que reviravolta. Jack Grealish, aquele que chegou ao Manchester City como a contratação mais cara da história do clube, hoje tá encostado. O Pep Guardiola, aquele gênio maluco, parece não confiar mais no inglês. E agora, o Milan aparece como possível destino. O valor? 48 milhões de euros, bem abaixo dos 117 milhões que o City pagou em 2021. Será que o clube italiano consegue fechar esse negócio? E mais, será que o Grealish vai aceitar trocar a Premier League pela Série A? Se depender da torcida rossonera, ele já pode ir arrumando as malas. E aí, família, curtiu o papo? O mercado tá fervendo e a bola rola em todas as direções. Já deixa seu like e comenta aí embaixo. Quem você acha que deve comandar o Brasil rumo à Copa de 2026? Jorge Jesus, Ancelotti ou seria melhor trazer o Tite de volta? Um abraço e até a próxima, porque o espetáculo do futebol nunca para.